Eu sou um filho amado de Deus, vencendo a orfandade, a rejeição e a religiosidade. Meu nome é Samuel. Tive uma ótima infância, graças a Deus. Nasci em uma família cristã que me deu a oportunidade da fé. Cresci protegido de tragédias comuns na vida de outras crianças do meu convívio, como a separação dos pais, violência, abandono, pobreza extrema, etc. Ainda assim, cresci em meio a muita instabilidade, fosse emocional, relacional ou financeira. Em meio a essa instabilidade, muitos conflitos e com exemplos muitas vezes incoerentes, herdei uma noção de espiritualidade muito confusa na infância. Aos 10 anos, recebi dos meus pais a oportunidade de crescer pertencendo à nossa igreja, a minha família espiritual. Meus pais não continuaram nesta igreja por muito tempo, mas eu sim, e aqui a minha fé foi despertada e enraizada. Porém, tive fases de muita incoerência, principalmente durante a adolescência, quando pecados escravizadores, principalmente na sexualidade, competiam com experiências de fé reais que Deus, em sua infinita misericórdia, me permitia viver. A partir dos meus 18 anos, tive a melhor fase da minha vida até então, quando passei a ser intencional e intenso no meu relacionamento com Deus, na luta contra os meus pecados e no envolvimento com a igreja. Minha fé e meu senso de pertencimento eram fortes, e nem de longe eu imaginava que pudesse retroceder nessas coisas. Mas, aos 25 anos, uma séria crise pessoal se intensificou. Eu não cuidei da minha saúde física, emocional e espiritual, e foi a partir das emoções desestabilizadas que tudo começou a ruir. Eu era codependente em todos os meus relacionamentos, achava que podia resolver os problemas de todas as pessoas. Em dado momento, eu passei a me sentir sobrecarregado, rejeitado, valorizado apenas quando era útil e ficava extremamente irritado com facilidade, até com as mínimas interações. Isso afetou todos os meus relacionamentos, com a minha família, amigos, com a igreja e com Deus. Então, comecei a me fechar rapidamente, até passar a viver em modo de quase total isolamento. Nesse tempo, tive uma namorada, sem nenhum tipo de responsabilidade emocional ou afeto verdadeiro. Eu usei aquele relacionamento conscientemente como um fator que me ajudava a evitar outras pessoas. No isolamento, é claro, nada de bom poderia surgir. Doenças emocionais pioraram, além do retorno de uma sexualidade completamente viciada, distorcida e ilegítima. Eu emulei sentimentos, contei mentiras, manipulei situações, sempre para manter o isolamento e uma suposta zona de conforto. Mas não havia conforto nenhum. Deprimido, passava dias completamente sozinho. Parei de me relacionar com Deus e a lembrança de dias melhores me irritava profundamente. Nesse período, restava muito pouco da minha verdadeira identidade. Toda virtude em mim era falsa ou fingida. Só havia realmente vício e pecado. Tive pensamentos de morte e desespero. Fui violento comigo mesmo várias vezes. Minha própria companhia era uma tortura. O meu relacionamento daquela época acabou, quando traí aquela pessoa e assim a deixei destruída emocionalmente. Assim, fui expulso da caverna de onde me escondi por mais de 3 anos. Hoje eu sei, Deus me tirou de lá. Não que a minha traição fizesse parte dos planos dele, mas, como aprendemos aqui, Deus não desperdiça nada. Ele livrou de mim a pessoa a quem eu fazia tanto mal, mas também me livrou de um lugar onde eu não deveria estar. Alguns anos depois, agora já em outro relacionamento com quem hoje é a minha esposa, enfim tive dias felizes novamente. Depois que nos casamos, os dias passaram a ser tão bons, mas tão bons, que eu comecei a ficar constrangido e tive que admitir: Deus estava cuidando de mim, mesmo que eu ainda o ignorasse completamente. Aquilo que ainda tinha raízes profundas reviveu. Houve então muito choro de arrependimento pelos anos anteriores, mas também muita gratidão por estar vivo. Se tornou claro para mim que Deus nunca me abandonou, mesmo naquele período terrível no qual eu sobrevivi. Minha esposa e eu retomamos o relacionamento com Deus e decidimos nos reconectar à igreja. Lidamos com vários obstáculos, desde olhares de desprezo até fofocas de todo tipo, mas preferimos dar mais valor às pessoas que nos ajudaram, desde o reinício em um GDC até uma reintegração completa, espiritual, social e emocional. Nosso senso de pertencimento se restabeleceu, agora de uma forma mais profunda e madura. Eu quero destacar isso.
A família espiritual tem problemas, mas não desista dela. Havia ainda em mim muitas feridas e muitas doenças não curadas. Eu não recebi exatamente um convite para vir ao 30 Semanas, mas tendo crescido nessa igreja, eu já sabia o que esse programa representa e o que Deus faz na vida das pessoas através dele. Então eu não precisava de um convite, eu precisava apenas decidir começar a trilhar essa jornada o quanto antes. E graças a Deus foi assim. Participei do ciclo de 2023 e 2024, mas finalmente me formei em um ciclo completo em 2025. Eu me perguntava sobre como eu pude ter saído de um tempo tão bom no início da juventude para um período tão sombrio logo depois. Identifiquei que a religiosidade, ou seja, a espiritualidade superficial e a não dependência de Deus, me impediram de viver uma conexão firme o suficiente com o Espírito Santo, que não se rompesse quando maus tempos chegassem. Assim, eu também não podia ver Deus como Pai, identificar e reconhecer minha paternidade espiritual e sequer honrar meus pais adequadamente. A cada partilha, pude refletir sobre as decisões que eu precisava tomar. A mais difícil foi logo a primeira, a decisão de admitir. Eu não conseguia sequer falar em voz alta que eu havia vivido por tantos anos uma espiritualidade rasa e uma fé imatura. Era vergonhoso demais para mim. A decisão mais transformadora foi a de confiar. Essa decisão me trouxe a paz e a leveza necessárias para seguir. No 30 Semanas, minha fé e meus relacionamentos com Deus, comigo mesmo e com os outros têm amadurecido sobre um fundamento forte e seguro. Deus é bom o tempo todo, graças a Ele estou aqui. Vou reafirmar minha identidade dia após dia. Vou continuar a ser curado, vou prosseguir para o alvo, porque sou um filho amado de Deus, desta igreja, dos meus pais biológicos e também dos meus pais espirituais. Deixo esse versículo para vocês, de Efésios capítulo 1, versículos 5 e 7. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. O verso 7. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou os nossos pecados. Obrigado pelo silêncio de vocês. Aleluia, vida transformada, né, gente? Samuel, beijo no coração, Deus abençoe, uma história linda. Eu sou um filho amado de Deus, vencendo a religiosidade, perfeccionismo, controle, a ansiedade e a orfandade. Meu nome é Júlio. Coisa boa estar com você, exatamente, né? Exatamente no meio do ciclo do 30 Semanas 2026. Tanto, né, de maneira, no nome, né, 16:30, 16ª semana, como também aritmeticamente, né, falta 15, né, então eu queria que você levantasse a mão e falasse assim, eu vou até o fim, aleluia, eu vou, já passou metade, deixa eu falar uma coisa para vocês, essa coisa de depender, né, a gente fala hoje a quarta decisão, não é isso? Depender, né, o verbo depender leva a gente a entender que nós vamos ser sustentado, olha só, sustentado, subordinado, condicionado, realmente vai receber um refresco. Eu já falei exatamente quando entra nessa decisão, alguns anos aqui, de que eu lembro, quando eu fazia né, o meu exame médico, né, mensal, anual na Força Aérea, e que a gente tinha que dar 11 voltas no campo de futebol oficial. Não sei se alguém já passou por isso. Como era aeronavegante, eu tinha que fazer as 11 voltas. E você tinha que estar no mínimo no condicionamento do ano passado, no mínimo. Mas todo ano tinha uma coisa que vinha na minha cabeça assim, e se eu vencer a metade, se eu passar, dar 5 voltas e meia, eu consigo chegar até o final. O problema é chegar. Não é? Tem vários atletas aqui que eu sei, aleluia, não é? Mas é aquele negócio assim, eu não vou conseguir, você parece que não tem aquele condicionamento, sabe? Aquela coisa, vai ser difícil, são 11 voltas, e aí fica aquela coisa realmente que te trava. E quando eu chegava no meio, o Max, que já corre hoje 100 km por manhã, para mim era essa coisa assim, Max, eu estava lá, né, naquelas 11 voltas, quando eu chegava na 50ª, gente, pensa, na 5ª volta,
Na quinta volta, que eu chegava para metade, eu falei assim, não vai dar, não vai dar. Quando passava, chegava na sexta, eu falei, acho que eu vou conseguir. Quando passava na sétima, peraí, não está tão difícil assim. Quando chegava na oitava para a nona, eu falei assim, dá para ir. Quando chegava na 11ª, eu falei assim, dava para ir mais. Não é assim? Dava para ir mais. Que o corpo vai condicionando. Então que seja assim também para você. Na metade desse ciclo, você vai se sentir empolgado e vai até o final, em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda de novo ao Senhor. E você que nos acompanha aí, creia nisso também. 16ª, do 30. E hoje, decisão de depender, que falei que é um condicionamento. Dependendo um dia de cada vez. Você já deve ter ouvido isso aqui. Depender do Senhor 24 horas. É como você falar para você no início do dia, com o mais difícil que esteja, falar assim, eu vou vencer mais 24 horas. Eu vou conseguir mais 24 horas. Eu vou chegar lá. E aí pensa numa coisa que é forte. Abra a tua Bíblia ou abre a tua apostilinha aí. Pega o seu smartphone. Lá em Mateus, o Marcos já falou aqui sobre o dízimo, né, no Mateus 6. E a gente vai estar no Mateus 6 também, a partir do versículo 26. Diz assim, observe as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pois pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe o que vocês precisam delas. Versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Pois amanhã trará suas próprias preocupações, basta a cada dia o seu próprio mal. Dá uma respirada forte assim. Eu vou depender do Senhor. Aleluia. Vou depender do Senhor. Um dia de cada vez. Mais alto comigo. Vai lá, 1, 2, 3 e... Um dia de... Então nós temos que tomar cuidado aqui com o quê? Com a depressão, que faz com que a gente fique focado no passado. Lembra disso? Faz com que a gente fique ainda remoendo algumas coisas do último mês, do último ano, da última semana ou até da última hora. E a gente fica remoendo coisas que a gente não pode mais mexer nelas. Ou então a gente... Por causa exatamente dessa depressão e por causa de um passado, a gente começa a criar um estresse, um ciclo estressante que fica nos sugando no nosso presente. Estresse. Ou então nós vivemos a ansiedade. Como é bom tratar disso, porque nós estamos achando que dá para mexer na casinha de amanhã. Basta cada dia a sua própria preocupação. Então, entender que hoje o Senhor faz com que a gente, independente do passado, como nós estamos vivendo o presente, trabalhar o nosso futuro. Tem uma frase muito, por causa disso é importante colocar em prática princípios que aprendemos com Jesus. Basta cada dia o seu próprio mal. Quem já descobriu que a cada dia tem uma surpresinha? Como se fosse fácil você pegar um checklist, fazer um checklist e ticando lá coisas que podem vir a acontecer amanhã. E que me tira realmente a paz, o meu sossego. E na verdade o produto desse desassossego só pode ser uma ansiedade que gera o que? Uma insônia, uma noite mal dormida. E achar que dormiu, mas não descansou, e achar que descansou e levanta cansado. É mais ou menos assim, você está dormindo, acorda para ver, está acordado, mas acha que está dormindo. Aí passou a noite, a madrugada, você levanta cansado, como se não tivesse mesmo dormido. A ansiedade faz com que o nosso cérebro não descanse. Nós estamos falando aí, agora a gente vai encerrar domingo, né? Retome sua vida. Como é bom gerarmos hábitos novos, como é bom cuidar da nossa alma. E se pegarmos tanto a depressão, como o estresse, ou mesmo a ansiedade, são doenças que vão massificando, fragmentando a nossa própria alma.
Coloca a mão no coração, vai. Coloca a mão no coração e fala assim: eu vou depender do Senhor a cada dia. Essa é a mensagem de hoje. Essa é a 16ª semana do nosso 30 aqui. Se ontem você venceu, isto isso só pode revelar apenas que você pode conseguir novamente. Diga mais uma vez comigo: por 24 horas eu vou depender, a cada dia eu vou depender, a cada momento eu vou depender do Senhor, amém? E mesmo que você tenha tropeçado, tenha pisado na bola, tenha feito algumas coisas, vamos lá, vamos reerguer, vamos superar. O Senhor está esperando que a gente diga assim, ó, presta atenção: eu vou dar conta, Senhor. Dá uma sossegadinha na cadeira e fala assim: eu vou dar conta, Senhor, aleluia. Não é? Eu vou superar isso. E é interessante que o Senhor que está cuidando da gente, está esperando que a gente acredite que Ele está cuidando mesmo, Ele está cuidando bem. Está cuidando bem. Então o Senhor tem realmente manifestado, realmente, o desejo do Senhor, a manifestação do Senhor é fazer com que a gente se atente para Ele. E Ele está realmente cuidando de nós. Está aqui em Mateus capítulo 6. Dependa do Senhor. Então não vou perder mais tempo. Diga assim comigo: não vou jogar mais tempo fora, aleluia. Não perca mais tempo, imaginando que você vai dar um destino diferente. Aliás, coisa que você não sabe, menos ainda você tem chance de dar a solução. E quando você tem coisa que você ainda não sabe, fica tranquilo que não é para você saber mesmo. Diga assim: Senhor, eu me rendo. Fala: eu me rendo. O Senhor, eu sei que o Senhor depende, o Senhor tem todas as coisas nas tuas mãos. Diga de novo: o Senhor tem todas as coisas nas tuas mãos. Eu não posso esquecer disso. E quando eu não souber alguma coisa, vou ficar tranquilo também, amém? Então fica em paz, sossega a alma, sossega o coração. É para a gente entender assim, como estivesse dizendo para a nossa alma: calma, dependa do Senhor, dependa do Senhor, dependa do Senhor. Confiar e descansar nele é orar. Aí é pastor Carlito na veia. É orar crendo que tudo depende dele e agir como se tudo dependesse de nós, amém? Você pode dizer comigo? Está na apostila aí, ó. Confiar e descansar nele é orar crendo que tudo depende do Senhor. E agir como que? Se tudo dependesse de nós. E essa dependência, eu usei esses sinônimos aí de ser sustentado, ou estar sustentado, estar subordinado. É o Senhor que manda, é o Senhor que está no controle, é o Senhor que tem um manche, é o Senhor que tem um leme, é o Senhor que tem a direção, é o Senhor que dá realmente sentido para as coisas. É o Senhor realmente que sabe todas as coisas, e Ele tem cuidado de nós. Então, para a gente entrar aqui num desfecho, tem alguns pontos aí, de como depender do Senhor. Vamos lá, pergunta assim: pastor Júlio, vai lá. Pastor Júlio, como é que eu posso depender do Senhor? Primeira coisa, negue-se a si mesmo e faça a vontade do Senhor. Aqui, o trabalho do versículo 23 aqui, Lucas capítulo 9, versículo 23, diz assim: Jesus disse a todos: se alguém quiser acompanhar-me, discipulado na veia, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Quem aqui tem problema? Levanta a mão. Então tem cruz, aleluia. Tem cruz. E pegar a cruz e seguir é depender do Senhor. Discípulo de Cristo é aquele que está dizendo sempre: menos eu, Senhor. Eu não estou conseguindo organizar, não estou conseguindo colocar no eixo, eu não estou conseguindo balancear minha vida. É menos eu, Senhor, e mais o Senhor, mais o Senhor. E tinha aprendido isso: mais de Deus, MDA, mais MDD. MDA é bom, né? MDD, mais de Deus. Diga assim: eu entro no modo MDD. MDDD, mais de Deus, dependendo do Senhor, dependendo de Deus. Dependendo do Senhor aqui. Tomar a cruz é uma escolha que a gente faz diariamente, na condição dia após dia. Está aqui no 30 Semana com vocês e a gente entender que cada um de nós aqui precisamos, a nossa igreja é assim, é muito saudável, e nós pastores dependemos também do Senhor. E como depender do Senhor, fazer o 30 e entender que Ele está chamando a gente para escolher ficar mais à vontade na presença dEle. Falar: Senhor, está nas tuas mãos de verdade. Senhor, eu estou pegando a minha cruz, estou te seguindo. E mesmo que no passado, às vezes o diabo tenta fazer uma ciranda na nossa mente e amarrar
a nossa mente para a gente ficar realmente girando em círculo, como se fosse o povo no deserto por 40 anos. Diga assim, esse ano vai ser diferente, aleluia. Depender de Deus, querido, é morrer para nós mesmos, para que a vontade de Deus Cristo, a vontade do Senhor Jesus Cristo viva em nós. A vontade do nosso Pai viva em nós. Não tenha medo de abrir mão de si, porque Jesus vale muito mais a pena do que o seu conforto. Senta de novo direitinho na cadeira e fala assim, eu vou depender do Senhor, aleluia. E depender do Senhor para mim é a gente entender que existe uma direção, existe um sentido, existe uma guarnição, existe uma organização do céu. Discípulo de Cristo e falando todos os dias, falar, eu dependo de ti, pegar a minha cruz e te seguir, é uma expectativa do céu. É uma ordem dada, pegue, é imperativo. E a gente tem a intencionalidade de obedecer. A gente vai intencionalmente falar assim, eu preciso, Senhor. Aqui uma decisão de negar-se a si mesmo capacita o nosso dia de amanhã. Diga assim, depender de Deus é garantir amanhã. Depender do Senhor é ter realmente a direção. Porque vencer a nós mesmos, nossa ansiedade, a depressão, tudo isso aí que nós falamos aqui, é entender que o Senhor está falando assim, olha, abra mão do teu conceito, abra mão do teu controle, abra mão do que você está fazendo, confia em mim. E vale a pena estar com o Senhor. Josué capítulo 3, versículo 5 diz assim, santifique-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Quem acredita em profecia aqui, levanta as duas mãos, vai. Amanhã o Senhor fará maravilhas em nosso meio. Josué aqui, imagina o contexto, o comecinho do livro de Josué aqui, eles tinham passado por luto, a partida de Moisés, a situação era complicada, eles estavam vivendo, morrendo no deserto, girando em círculo, como eu falei aqui, por 40 anos. O desafio era enorme de sair daquele ciclo vicioso, de romper realmente alguns limites, de entender que o Senhor estava pronto para fazer o milagre, estava cuidando dele, tinha maná, tinha água que saía da rocha, tudo isso. Só que não bastava isso para que ele deixasse de murmurar, de reclamar, de viver numa prisão, numa cela, no meio do deserto, presos. E quando Josué assume aqui, ele está entendendo que o Senhor faria coisas inéditas no meio deles. E depois de muita morte, imagina, muita morte no deserto. Então, entendendo que a história, a chegada, quando Josué realmente entende que o Senhor está fazendo isso, ele entende que o Senhor já tinha uma palavra desde que saíram do Egito, só precisava renovar isso na mente. Põe a mãozona na cabeça e fala assim, eu renovo a minha dependência do Senhor, aleluia. E aí renovar essa dependência, e depender dele, é saber que a gente não vai sentir saudade mais dos melões do Egito. Vocês estão aí, não? Hã? Mas como era, Esquece que existia uma escravidão por trás disso, você estava no fundo do poço, estava escravo. Agora depender do Senhor é saber, o Senhor tem coisas boas para mim, amanhã é com o Senhor. O próximo dia, as próximas 24 horas com o Senhor. E vencer isso hoje, e entender que deixar tudo na mão do Senhor é realmente entender que o amanhã virá uma grande vitória. Amanhã o Senhor fará maravilhas em nosso meio. Aleluia. Segundo, como depender de Deus é um dia de cada vez. Reconheça a sua própria identidade. Reconheça a tua própria identidade. O seu DNA. Aqui a gente fala, sou filho amado, sou filha amada de Deus. Você pode repetir comigo? Sou filho, sou filha, vai, diga bem alto as mulheres, sou filha amada do Senhor. João 1,12, contudo os que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Você que nos acompanha também, aí na TV, creia nisso. A maneira como você reconhece, se refere a Deus, é que vai demonstrar o quanto você considera filho ou não. É quanto eu me posiciono.
E eu não tenho mais nenhuma dificuldade ou barreira de me aproximar. Eu não tenho mais nenhuma barreira de realmente depender dele cada vez, cada dia, cada momento do Senhor. E aí você tem que agora entender que há uma identidade, há um ID, né? Há uma identidade. E esse nível de reconhecimento, palavra linda, hein? Esse nível de reconhecimento vai trazer uma consideração de quanto você realmente se considera filho do Senhor, filho do Pai. Saber que o Senhor está nos trazendo hoje, e aliás, tem uma maneira desse reconhecimento aqui, que é dito de uma maneira tão própria, né? Greg Groeschel, ele diz assim, ó: como você tem chamado Deus? Como você tem chamado Deus? A sua resposta pode ser o início de que você conhece bem ou não ao Senhor. Como você tem chamado o Senhor? Quanto mais nos relacionamos com o próprio Pai, mais o enxergamos como Pai e mais nos reconhecemos como filhos. Aleluia. Diga assim: obrigado, Jesus. Porque ele de unigênito se tornou primogênito, gente. Presta atenção. Ele abriu mão. Por ser unigênito, falou assim: toda a humanidade serão chamados. Assim ele ensina no Pai Nosso. Assim ele ensina na oração sacerdotal. Ele abre mão. Agora é Pai Nosso que está no céu. Quando ele faz isso, ele nos conecta a essa filiação. E que mais importante é, a identidade de filho é reconhecida, é aplicada, é vivida com a intensidade que eu vou me ressignificar diante do Senhor. Ao valor que eu vou trazer. Mas aqui fica uma chamada de atenção. O maior problema não é saber que Deus é Pai. O maior problema mas é reconhecermos que somos filhos do Senhor. O maior problema não é Ele como Pai, nosso Pai amado, mas à medida em que eu realmente me sinto filho, aí existe uma caminhada. Levanta a mãozona direita, fala de novo: eu sou o filho. Vai, filho amado de Deus. Então, além de saber que Ele é seu Pai, é nosso Pai, reconhecer que nós somos realmente filhos do Senhor. Terceiro, como depender de Deus um dia de cada vez. Terceiro, permita-se descobrir coisas novas diariamente. Aí eu falei para vocês, nós estávamos no modo mais de Deus, esse modo realmente que é operante no céu. Agora aqui nesse terceiro ponto é: renove-se, descubra-se, entenda-se, vai mais fundo com o Senhor. Aqui a palavra está dizendo em Deuteronômio 29, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus. Mas se reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Dá uma respirada e fala assim: aleluia. Cantamos aqui, aleluia. Acabamos de cantar, né? Não é isso? Não é, Roberta? Não é isso? Acabamos de cantar aqui, ó. Tem muitas novidades no coração de Deus para mim e para você. Repete comigo: eu quero essas novidades, vai. Diga para mim assim: eu quero esses inéditos de Deus na minha vida, amém? É o nível que a gente vai receber, permitir-se descobrir aqui, ó. Porque Deus é infinito, Ele tem muita coisa para nós. O que ainda nós precisamos descobrir em Deus? O que ainda preciso receber de revelação do Senhor? Aquilo que ainda é guardado no coração de Deus, que eu ainda não sei, não experimentei ainda. Descobrir coisas novas diariamente nos mantém em movimento sobre o próprio propósito de Deus. Faça assim com a mãozona, fala assim: eu sei que Deus tem um propósito para mim, aleluia, não é? Ele me traz para um 30 semanas dizendo assim: olha, é a hora de você simplesmente, é o modo conecte-se. Eu te conheço melhor do que você, dependa de mim. E descobrir essas coisas novas é saber que acima de tudo, sabe o que o Senhor tem para nós? Promessas. Posso ouvir um amém? Deus tem promessas para nós. Eu gosto muito de pensar assim: é um livro de profecias. A própria palavra do Senhor é um livro profético. E essa palavra que é profética traz promessas, mas mais do que promessas, sabe o que tem aqui? Recompensa. Levanta a mãozona direita, Deus vai te recompensar, dependa dele, aleluia. Deixa realmente receber, esteja no modo agora de receber do Senhor. Tem algo novo dele. Descobrir essas coisas. Deus tem promessas para nós. E Ele deseja se revelar mais e mais para cada um de nós.
Segundo Coríntios 5,17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas passaram, eis que surgiram coisas novas. Então, pega a tua apostila aí. Quem você sonha ser? Quem você sonha ser? Quarto, dependa de Deus a cada dia. O livro de Lamentações 3:22-23 diz assim: pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Diga assim: a minha expectativa aumenta em saber que amanhã de manhã há um renovo sobre a face da terra. Aleluia. As misericórdias que vai me livrar da ansiedade, vai me livrar do atropelo da minha mente, da escravidão dos meus pensamentos. Charles Spurgeon fala aí, ó, essa parte aqui é linda, porque a ansiedade não esvazia o amanhã de suas tristezas, mas ele diz assim, mas apenas esvazia o hoje das suas forças, esvazia o hoje e a sua própria energia, esvazia o hoje e o hoje de suas forças. Grande parte da cura do passado está aí, ó, é a gente se convencer, ou seja, não dependa dos seus sentimentos. Faça o que for preciso fazer, o que é preciso realizar. Não sofra mais deixando de perdoar alguém. Está na hora de você entrar nesse caminho do perdão. Chega de ansiedade. Como você tem guiado as suas próprias emoções? Como você tem guiado as suas emoções? E por último, faça para servir e não para ser servido. Nós aprendemos nessa igreja o quão importante é realmente ser discípulo de Jesus, porque quem não serve, não serve. A gente sempre faz esse trocadilho. É servir ao Senhor, é servir o próximo. E Mateus 20, 27 e 28 diz, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muito. Diga assim, obrigado Jesus, de novo, vai, obrigado Jesus. Então vamos acabar quando entra nesse ponto aqui do serviço, de estar disposto a servir, é a gente aniquilar a nossa arrogância, o nosso orgulho, o nosso egocentrismo, o nosso poder até mesmo de nos tornar realmente menos do que o Senhor é para nós, aquilo que o Senhor tem para nós. É entender que o Senhor quer nos livrar do consumismo, quer nos levar da escravidão, às vezes do querer, do ter, do desejar. Gente, eu tenho trazido no meu coração, no auge dos meus 60 e muitos, que o Senhor sempre me deu um coração simples e humilde, porque eu conheço que o Júlio, ele é orgulhoso. Se ele tentar deixar por conta do Júlio, não vai dar certo. Então vamos aprender que servir e não ser visto. Aqui é realmente trazer para nós um conceito de igreja mesmo. O quanto o Senhor quer, às vezes, trabalhar o nosso coração para sermos mais humildes, mais simples. Aprender a identificar o hoje e quais as oportunidades que eu tenho aqui nesta igreja, na minha casa, na minha família, na minha vizinhança, que eu tenho em servir. O quanto isso é importante para cada um de nós. Encerrando aqui, João 16, 13 e 14 diz assim, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade, não falará de si mesmo. Falará apenas de o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e o tornará conhecido a vocês. Diga assim, vem Espírito Santo. Diga, pode vir Espírito Santo. Aleluia. O Espírito Santo veio até nós, o Espírito Santo é aquele que inaugura a igreja, o Espírito Santo é aquele que tem poder e advogar em nosso favor, de entrar com a provisão e a providência, todos os momentos da nossa vida, e depender do Espírito Santo aqui é tudo que nós precisamos. Nas nossas lutas, nos nossos desafios, nos nossos problemas mais íntimos, que só você, Deus e o diabo sabem. O Espírito Santo sabe também, o próprio Senhor sabe. A pergunta facilitadora desta noite é, em quais áreas você não tem conseguido depender de Deus? Quais áreas da sua vida você não tem conseguido dar realmente um direcionamento? Essa palavra de depender trabalha sempre na questão realmente muito pessoal, de saber que a gente toma da mão de Deus muitas vezes, toma da mão de Deus a nossa própria vida. Eu não sei
se para um, para dois ou para três essa palavra tem sentido, mas eu queria, se tem para você, essa dependência, e depender de Deus é uma grande dificuldade, e eu estou me reeducando em questão disso também, e acho que todos os pastores estão essa ressignificar realmente diante do Senhor, com essa identidade que nós temos dele, é entender que nós realmente tem alguma coisa ainda que a gente não abre mão. Se essa mensagem tem sentido para você, fica de pé no seu lugar, eu quero orar por você. Fica de pé no seu lugar, se você entende, eu preciso, pastor Júlio, realmente depender do Senhor. E estar exatamente no meio do ciclo deste ano, e saber que o quão isso é também tão importante, como foi admitir lá atrás, como foi confiar lá atrás, como foi confessar. E hoje o Senhor nos traz aqui para realmente nós lançarmos sobre Ele toda a nossa ansiedade e aprender dEle, que é manso e humilde de coração. Faça assim comigo, assim, eu quero lançar, Senhor. Faça assim com a mão, eu quero lançar, Senhor, nas Tuas mãos a minha ansiedade, o meu controle, e eu quero depender do Senhor. Então levanta a tua mão que eu quero orar por você agora. Ô Espírito Santo, aleluia. Passa o teu manto aqui, de alívio. Passa o teu manto aqui, Espírito Santo. Por todo aquele que está vivendo de palpitações e palpitações. Daquele que ainda tem dificuldade, que entenda que nesse ciclo, nessa metade, nesse romper para o segundo ciclo do 30 semanas este ano, o Senhor está agora com o seu favor, com o seu perdão, com o seu alívio, com o seu refrigério, e que cada um aqui realmente aprenda, Pai, a depender de Ti. Nos momentos mais complicados, mais agudos, mais controvertidos, mais insanos, que tentam realmente aniquilar a nossa entrega, o nosso desejo, a nossa vontade de ser a Tua, o nosso desejo de ser o Teu desejo, porque o Senhor tem planos maiores para nós. Buscar realmente no Senhor essa força, esse entendimento, esse conhecimento de que a palavra de hoje está nos desafiando a nos tornarmos realmente dependentes, a sermos realmente subordinados à Tua palavra, subordinados à Tua vontade, subordinados à Tua direção e ao Teu sentido. Deus, estamos aqui porque não tem ninguém melhor que ninguém. Nós queremos, ó Pai, realmente entregar e saber que o Senhor é poderoso para fazer realmente, tirar agora a nossa discórdia de nós mesmos, do nosso próprio eu. E a nossa identidade diz no Senhor que nós somos filhos amados de Ti. Nós somos filhos amados do Senhor. Então traz, ó Pai, com essa brandura, com esse momento aqui tão especial, tanto aqui como aquele que nos acompanha pela ICTV, realmente um descarregar de todos os pesos vazios que estamos carregando nesse tempo, para realmente vivermos, ó Pai, livre da depressão, livre, Senhor, da ansiedade, livre totalmente, Pai, do estresse. É assim que nós realmente queremos e desejamos agora reabastecer a nossa alma e depender do Senhor em tudo e com todos em nome de Jesus. Amém? Aleluia, aleluia, aleluia. Agora me ajude em oração também. Feche teus olhos aí. Aleluia. Feche teus olhos. Ô Espírito Santo. Ô Deus. Tem alguém aqui que às vezes a gente fala tanto de decisões, né? E todas as semanas a gente traz também esse momento especial de realmente decidirmos pelo Senhor, de entregar a vida a Ele, de fazer isso porque a própria palavra nos ensina, o próprio Senhor nos disse que se a gente confessar o Senhor diante dos homens, Ele vai nos confessar diante do Pai. Tem alguém hoje aqui aceitando a Jesus como Senhor e Salvador pessoal? E depois dessa mensagem aqui, está falando, eu preciso depender dEle. E daqui para frente realmente entregar. Pedindo perdão dos meus pecados. E trazendo realmente a confiança, o desejo de andar com Ele todos os dias da minha vida. Tem alguém aqui hoje entregando a sua vida a Jesus? Levante sua mão para mim onde você está, por favor. Levante sua mão em nome de Jesus. Tem alguém? Aqui nesse canto, aqui. Tem alguém aqui? Levante a sua mão, pastor Júlio, eu quero. Eu entrego a minha vida a Jesus. Eu confio, entrego e decido realmente confessar ao Senhor como meu Salvador pessoal. Levante sua mão. Tem alguém? Alguém que está aqui hoje e está voltando para a casa do Pai.
Nós falamos aqui das bem-aventuranças, falamos do Sermão do Monte. E hoje o Senhor está realmente trazendo de volta, como a parábola do filho pródigo. Você quer voltar para a casa do Senhor hoje, reconciliar com a família? Levante sua mão para mim. Levante sua mão em nome de Jesus. Aceitando a Jesus ou reconciliando com a igreja. Tem alguém que não foi batizado e deseja ser batizado? A gente vai ajudar você. Nós temos batismo toda semana. Tem alguém que não foi batizado e deseja ser? Levante a sua mão. Amém, amém. Se você não levantou a sua mão, mas eu sei que o Senhor bateu a porta dele, e você está entendendo que isso é um chamado especial, tem aí um cartão de decisão, você pode procurar aqui com os nossos irmãos ali atrás, preencher esse cartão e confiar que esse cartão, esses dados não vai ser compartilhado com ninguém. Que a noite de hoje possa trazer para você também, além de tudo que você já está fazendo durante a semana, também um elo de salvação, de organização da tua vida e decisão por Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe cada um de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.